Primeiramente, boa noite. Meu nome é Danilo Honda e esse é o. Danilo Maciel, e nós somos alunos de Ciência da Computação da Mackenzie e esse é o nosso projeto de algoritmos, que é um código de uma urna eletrônica. Para a realização do projeto de montar um código que simule uma urna, montamos um código utilizando os conhecimentos adquiridos em aula. Começamos importando a biblioteca Panda e depois continuamos com uma função para o menu do código, que é a def menu, que vai selecionar qual das funções do código vai ser chamada, onde o usuário vai poder selecionar a opção que deseja utilizar na urna, e onde o usuário vai poder cadastrar um candidato, um eleitor, votar, apurar os votos, puxar um relatório com estatísticas e encerrar caso tenha acabado. Nessa função, começamos printando o menu e logo em seguida criando o input para que o usuário chame a opção desejada, colocando um número de 1 a 6. Após o input, realizamos um loop de while true, onde enquanto o usuário selecionar uma opção de 1 a 5, o programa vai continuar rodando, até que o usuário selecione a opção 6 e vai parar o programa, com o break. Após a função de menu ter sido definida, começamos a trabalhar as funções das opções que o usuário vai poder escolher, começando pela opção de cadastrar os candidatos. Nessa função, começamos criando listas para armazenar as informações dos candidatos separadamente, separando primeiramente por cargo político, presidente, governador e prefeito, e depois pelas informações de cada candidato, número, nome e partido, cada um na lista do seu respectivo cargo. Ao informar o cargo, o código vai identificar de qual lista as informações vão pertencer e vai enviá-las e guardá-las em suas respectivas listas. Ao final do loop, a função acaba caso o usuário não queira cadastrar outro candidato, respondendo não caso já tenha cadastrado todos os candidatos desejados. Após cadastrar os candidatos, nós começamos uma função para cadastrar os eleitores. Para a opção de cadastrar os eleitores, utilizamos uma função onde criamos listas para armazenar as informações fornecidas, onde os usuários vão informar o nome e o CPF dos eleitores e essas informações são armazenadas em listas diferentes. Após o usuário cadastrar todos os eleitores, ele tem a opção de repetir o processo até cadastrar todos os eleitores que ele deseja ou encerrar esse processo e passar para a próxima opção do menu. Para a nossa votação, nós criamos três funções diferentes: uma para o voto de prefeito, uma para governador e outra para o presidente, respeitando a ordem do trabalho. Começando com um looping que repete a votação da quantidade exata de eleitores. Logo após, temos um for para printar os nomes, números e partidos dos candidatos. E a entrada do voto começa analisando se o voto é branco ou neutro. Se não for branco nem neutro, há uma confirmação se sua decisão está correta ou não. Mas se caso o voto não for nem branco nem neutro e estiver dentro da lista do número dos prefeitos, há um loop que avalia cada número dentro da lista e verifica qual é o candidato que você quer votar. Logo em seguida, pergunta novamente se sua decisão está correta. Mas no caso do número não fazer parte nem do voto branco, nem do nulo e nem da lista de candidatos, há uma mensagem printada avisando que não há candidatos com esse número. E depois das devidas respostas, o voto passa para a função de voto para o governador. Possui o mesmo código, mas para os números de governadores e a mesma coisa se repete para presidentes. É importante também mostrar que as listas que começam com a palavra vencedores possuem informações dos votados que serão utilizados mais para frente. Para a função de resultados, temos listas criadas na votação, que armazenam as informações dos vencedores em primeiro e organiza sempre o vencedor no espaço zero da lista, e os outros candidatos nas outras casas da lista, tendo assim os nomes na lista na variável npref, ngov e npreze, partidos em ppref, pgov e ppreze, e a quantidade de votos na variável votito_pref, votito_gov e votito_preze, e o cálculo dos percentuais em persvprev, persvgov e persvpreze. Utilizando a biblioteca Panda, conseguimos criar um dicionário e com o código panda.dataframe conseguimos criar uma tabela para melhor visualização dos resultados. Já no relatório e nas estatísticas, são calculadas quantas vezes os partidos aparecem na lista de vencedores. Assim, sendo possível
chegar à conclusão de qual partido ganhou mais votos e qual partido ganhou menos votos. Os eleitores são armazenados na lista Quantilate e a própria lei de Quantilate é a quantidade de votos no total. Sendo assim, todos os printados ao digitar 5 no menu.